Gente, olha só, falando um pouquinho mais sobre barra coreografada, eu já dei uma pincelada no outro vídeo, e aí eu vou falar um pouquinho, às vezes a pessoa pergunta para mim, mas o que a barra coreografada colabora, quando bem aplicada, ela colabora para o bailarino? O quanto e o que ela colabora? O que acontece com esse bailarino quando ele tem esse conteúdo aplicado com responsabilidade, tendo isso dentro do seu plano de aula, objetivado? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso. Vou citar alguns itens que, ao decorrer dessa minha trajetória, eu estou na dança há 25 anos. Há 25 anos atrás, eu já fazia barra coreografada. Só que, lógico, gente, com 18 anos, apesar de estar cursando educação física na época, eu sempre fui bailarina, transitei nesse lugar, fiz balé clássico, sou formada em balé clássico, mas transitei muito no jazz, fiz aula com grandes pessoas, grandes mestres no jazz, e a minha especialidade era o jazz. Eu ainda fazia aquilo, lógico que não com excelência, né? Porque eu era muito nova e não tínhamos uma quantidade de informações que temos hoje, né? Hoje você abre a internet, aqui mesmo a gente está batendo um papo e a gente está trocando informação. E na época eu fazia essa barra coreografada, mas eu não sabia ainda o porquê, né? Tinha a técnica do clássico ali dentro da barra, a técnica estava ali. As habilidades do jazz, as técnicas do jazz também estavam implícitas ali, mas eu não sabia ainda o porquê que eu estava fazendo aquilo. Com o decorrer da minha carreira, com a maturidade que a gente vai adquirindo, o jazz ele vai se renovando a todos os dias e a gente vai fazendo muito curso, vai estudando. Eu dançava ainda e fui ministrando aula em muitos lugares. A gente vai entendendo. Aí eu fui entendendo por que eu construía aquela barra coreografada e o que ajudava nos meus bailarinos. Aí eu entrei num conceito e eu fui escrever. Então eu quero dividir com vocês mesmo, hoje, com esse tempo e com essa habilidade que eu faço isso, lógico, com um pouco mais de rapidez, né? Porque é um treino, como eu falei para vocês. Então eu faço uma barra coreografada muito rápida, eu consigo dividir essa música muito rápido, eu consigo montar isso muito rápido, porque hoje eu sei qual é o objetivo que eu quero para os meus bailarinos. Hoje que eu falo de uns 10 anos para cá, né, gente? Eu sei o que eu quero, eu sei qual é o meu objetivo, eu sei onde eu quero chegar com eles, eu sei o que eu quero que eles, que isso sirva de repertório, entendimento para esse corpo, para na hora de eu coreografar estar ali. Então vou dividir um pouquinho com vocês. A barra, ela ajuda muito esse bailarino a entender os planos baixo, médio e alto, tá? Como a gente precisa... eu faço muitas transições de apoios na barra, então eu preciso dos afundas. Então eu trabalho muito esses planos e isso facilita na hora de eu coreografar mesmo, ou colocar uma diagonal, ou fazer uma coreografia de aula. Então esse item é bem legal porque me ajudou muito durante a aula nesse processo. A noção espacial, porque se você está na barra, eu gosto de fazer barra com as bases grandes, né? É uma das características da minha barra que eu desenvolvo. Então, essa noção espacial do bailarino, ele poder dividir com o outro do lado, sem bater, sem estar empurrando, sem tropeçar no pé, fazendo a qualidade das passagens, mas respeitando o outro do lado. Então, isso também eu consegui adquirir desenvolver na barra, tá? A melhora musical, quando eu tô
com um bailarino avançado, um grupo mais avançado, eu gosto muito de músicas brasileiras. Amo coreografar músicas brasileiras e na minha aula também é um repertório que sempre está ali, as trilhas brasileiras. Eu acho legal porque assim, depois que eu comecei a trazer isso para as aulas, eu vi muita gente fazendo e eu fico super feliz, porque nossas trilhas são tão ricas, né, gente? E não era usado, as pessoas não sabiam o caminho para isso. Mas aí eu acho que eu fui trazendo essa referência dessa música brasileira para a sala de aula e vendo realmente aonde eu poderia transitar, se eu poderia fazer só na voz ou se eu entraria na harmonia, enfim. E eu trago isso para a barra coreografada. Então, eu percebi que os meus bailarinos começaram a ficar musicalmente mais inteligentes. Eles conseguiam, não ia só no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não. Eles iam buscando. Eu falava assim, gente, vocês estão escutando esse baixo? É no baixo esse acento. Olha, gente, tem uma passagem de pés nesse lugar da música. Então, assim, e eles tem que estar observando o tempo todo. Então eles falam, lá vem a Monique com as trilhas sonoras dela. Então eu sempre falo, vamos escutar essa música, vamos de novo, antes de passar eu falo, vamos escutar. Assistam, vamos assistir. Agora vamos assistir sem olhar o bailarino assistente, vamos escutar a trilha sonora. Então eles conseguem transitar nesse lugar muito bem. E isso também melhora lá na frente, tá? O artístico e a expressividade, gente, na verdade, na barra é o que se mais trabalha esse sentimento, né? Então, eu percebi que por ter esse apoio, eles deixavam um pouquinho essa vergonha de lado, sabe? Então, a barra foi um caminho para trabalhar essa expressividade, esse lado artístico do bailarino. Então, eu fiquei muito feliz porque eu percebi que ambos ali, apesar de estarem dançando, tinha vergonha. Então, o lado artístico melhorou 100%. A técnica fica mais apurada, né, gente? Lembrando que é um entendimento, um reconhecimento das informações. Esse bailarino que está dentro dessa barra coreografada, ele tem que ter uma base técnica apurada, gente. Ele tem que entender que o plié é o plié, o tandi é o tandi, o rondejant tem que ser feito na execução. Entende? A técnica tem que estar construída. Não dá para, no meio de uma barra coreografada, eu tenho que ensinar uma técnica ali, de um GT? Não, tá? Então, lembrando que isso já é desenvolvido, construído, ou vem do clássico e o clássico ajuda no jazz, ou o professor explicou na sala de aula, tá? Então, assim, eu refino essa técnica na barra. Ela fica com linhas mais bonitas. Por quê? Existe um número de repetição muito grande para barra coreografada. Não é passa hoje e faz amanhã. Não, gente, se leva um tempo para construir. Para que a gente possa construir essa barra, a gente repete esses caminhos muitas vezes, mas muitas vezes. Então, a técnica fica mais apurada mesmo. A gente pensa das passagens do développés, dos enveloppés, como é o caminho dessa perna, como ela é colocada no chão, como esse pé sai, como esse pé volta. E lembrando que eu tenho que dançar junto, tá? Então, repete muitas vezes, a técnica vai ficar apurada mesmo, tá? A compreensão, o aluno ele tem que estar atento a compreender aquilo que o professor passou. Então a atenção dele fica dobrada. Ponto. Se ele não estiver prestando atenção, gente, ele não vai conseguir. Então quando eu vou passar uma barra que eu coreografei, uma barra nova, né? Que eu tenho um caminho, um processo como eu passo isso. Depois eu vou explicar para vocês como que eu passo. Ele tá atento para compreender, porque se ele não estiver atento, ele não vai ter compreensão naquilo, tá? Então, assim, a compreensão dele de parar, olhou, decorou, mas ainda não tá, professora, não tô ainda, dá para repetir? Eu preciso compreender isso para que eu possa executar. Então, ele mesmo vê que ele necessita disso, tá?
Eu utilizo também, olha quanta coisa, gente. Eu utilizo também os apoios na barra. Por quê, gente? Há um trabalho feito anteriormente na minha aula para que eu coloque esses alunos na barra, para ter os apoios de braços, de pernas, elevação de quadril, sustentação. Gente, eu não boto o bailarino pendurado na barra do nada, não. Tem um trabalho de preparação física estudado antes, tá? Então é sobre isso que eu vou colocar nessa estrutura de aula que a gente vai fazer. Tem um trabalho de preparação física. O aluno tem que reconhecer e entender esse corpo para ser colocado ali na barra. Aonde ele vai colocar a força? Aonde é o lugar dos apoios? Aonde eu distribuo, membro inferior, membro superior, abdômen, falei ao contrário, membro superior, membro inferior, abdômen, aonde eu vou colocar isso? Então, assim, tem um trabalho antes, um trabalho estudado, um trabalho direcionado para aquela turma, para o que eu quero com aquela turma, aí eu pego esse trabalho e levo para a barra. Por isso que eu falo que a aula tem que ter uma ligação, gente, ela tem que ser ligada, tá? Como que eu coloco um bailarino na barra, pendurando na barra, sem ter objetivo, sem saber o que ele está fazendo ali e porque eu achei bonito o apoio? Vou colocar ali. Não, gente, pelo amor de Deus, não é nada disso, isso está errado, né? Então, é isso que eu falo, pense no caminho dessa aula, pense o que você quer com essa aula, pense por que você quer que o seu bailarino coloque um apoio de pé, de membro inferior na barra e levante esse quadril. Pra quê? Eu coloco na minha barra, eu sei o porquê que eu quero, porque lá em janeiro eu já escrevi o que eu queria. Eu já objetivei a minha aula e falei, eu quero que meu bailarino tenha essa força, porque eu vou desenvolver um trabalho de PADD, porque ele precisa desse caminho. Entendeu o que eu tô falando, gente? É além disso, tá? Outro item importante que a barra coreografada ajuda o bailarino a entender é a agilidade. No jazz, vocês sabem, todos nós sabemos que a gente precisa ser ágil, né? Devido à movimentação mesmo do jazz, as características, então a agilidade ela é muito importante, o bailarino ser ágil. Então eu gosto muito, que é um item que a gente desenvolve muito, principalmente nas barras de tandis e GTs, eu procuro colocar essa agilidade também em beats diferentes, tá? Em direções diferentes, para que eu possa trazer esse bailarino, que ele reconheça essas informações e desenvolva essa agilidade lá na frente. Mais um item que ajuda o bailarino na barra a entender é a estabilidade do corpo para ir ao centro. Lógico, gente, a gente trabalha na barra com as nossas técnicas para realmente achar esse eixo, achar aonde está essa troca de peso, aonde é o centro, como eu faço para apoiar, para tirar um passê, como eu faço para desenvolver uma perna. Eu sempre, é o que eu falo, a barra tá ali como apoio, né? Ela vai te ajudar e orientar, para que na hora que eu estiver ao centro, o bailarino estiver ao centro, desenvolvendo um adágio, que precisa dessa estabilidade, dessa sustentação, ele possa, porque lembrando que esse corpo tem memória, a gente acabou de trabalhar, lembrar como funciona esse corpo, aonde eu posso fazer essa troca, aonde eu centralizo realmente esse equilíbrio, como que eu vou fazer? Então a barra, gente, é um dos itens que ajuda o bailarino a desenvolver mais a entender esse corpo, tá? Troca de peso, acabei de falar, junto com essa estabilidade de ir ao centro, né? Como trocar de peso? Porque a gente troca o tempo todo de peso, de apoio, a hora que a gente está dançando, né? Então, se essa troca de peso não estiver bem organizada, o bailarino se derruba e derruba a tua coreografia. Bom, vamos falar sobre ativar a memória. Na barra coreografada, isso é um elemento muito importante.
o bailarino, é o que eu falei, o corpo tem memória, né? Se ele foi bem trabalhado anteriormente, se ele passou por um processo anteriormente de estar ali, ele ativa essa memória e aí o corpo reconhece e ele traz os outros elementos para dentro desse corpo. Então a barra coreografada, ela ajuda a desenvolver essa ativação da memória, que eu acho muito importante dentro do bailarino. Por isso que é muito importante a gente desenvolver esse bailarino anteriormente muito bem, muito consciente. Do jeito que a gente desenvolveu esse bailarino anteriormente é o que ele vai trazer, quando ele ativa essa memória. Ai, como sai uma perna no tandi? Ele ativa essa memória. Se o professor trouxe uma proposta para ele de um tandi colocado e aí já desconstrói, ele ativa essa memória. Deixa eu ver como faz. Ah, tá, mas aí ela colocou um quadril, entende? Então, por isso que é muito bom esse processo anterior, da onde ele veio, como ele foi construído. A barra coreografada também propõe ao bailarino infinidades de extensões e movimentos. Como eu falei, como ela é um apoio, o bailarino não fica com medo de ir além, porque ele sabe que ali ele pode recuperar e não se derrubar. Então ele vai organizando esse corpo e quando ele leva isso para o centro, porque a nossa proposta da barra é sair dali com essa infinidades de itens que somam para o bailarino. Olha quanta coisa a gente falou. A gente possa retirar dessa barra, levar para o centro e desenvolver ali. Então essa amplitude de movimento que a barra proporciona, né, de slides, de extensões, de caminhos, ele reconhece de tanto desenvolver ali e leva para a cena. Então isso é bacana, né? Gente, a barra auxilia 100% no trabalho de pas de deux, isso eu falo para vocês com muita propriedade. 100%. Nossa, como melhorou, os meus bailarinos melhoraram as performances deles, a hora que eles conseguiram compreender todas essas infinidades de conteúdos que a barra coreografada nos traz. Quando eles entenderam, compreenderam, colocaram no corpo deles, gente, na hora do pas de deux não tem como, o eixo está bem colocado, as transferências de peso estão bem colocadas, a musculatura está ativada, as extensões são grandes, os equilíbrios são bons. Então assim, quando bem trabalhada, gente, isso traz benefícios para sua aula? Sim, tá? Então assim, gente, atente-se, não esqueça disso. Com esse progresso do trabalho da barra, né, envolvendo a técnica, o lado artístico, ele se torna um lugar possível de se dançar. Prazeroso, e o bailarino acaba gostando de estudar. Gente, todos os meus bailarinos amam estudar barra. Por quê? Porque eles passam por esse processo de estudo comigo. Eles sabem como eu passo essa barra, como que eu chego na aula e falo, ó, hoje tem barra nova. Como que é esse processo? Então, da maneira que eu passo, isso acaba tornando prazeroso e ele quer compreender e entender no corpo dele. Então, quando ele sai da aula ou quando ele vai entrar numa outra aula, ele já estudou antes. Isso que é bacana, gente. Porque ele quer aprender. Porque ele já entendeu que aquilo faz ele melhorar. E torna um lugar prazeroso, eu trago uma trilha prazerosa, então aquele exercício, principalmente os rondejans, que são exercícios, são técnicas mas que requer um pouquinho mais, né, desse esforço do bailarino, ele acaba sendo prazeroso e ele faz isso, ele se permite a estudar. Isso é muito bacana. A gente vê uma evolução do bailarino, isso é visível, tá? Melhora física, técnica e artística 100%. Então, eu acho que eu fiz com que você entendesse esse lugar da barra coreografada. Eu tenho certeza que bem aplicada, bem compreendida, saber o que se quer com ela, você vai ter o resultado. Fechou? Então tá bom.